Bom dia, irmãos. É um prazer retornar aqui mais uma vez, nessa igreja na qual já me sinto em casa, né? Da minha assiduidade. A última vez que eu aqui estive, como disse o Renato, foi para traduzir o Stuart Olliott, né? Foi um sermão que me marcou muito, como aquele senhor é profundo e extremamente simples, né? Consegue unir a simplicidade com a profundidade de uma maneira que só Deus mesmo. Bom, eu não garanto que vai ser tão simples e profundo como ele, né? Mas eu garanto que farei o meu melhor. A gente vai hoje refletir sobre o primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Colossenses. Deixa eu colocar o cronômetro aqui. É um capítulo que eu julgo bastante interessante e também, se a gente ler nas entrelinhas, a gente pode extrair variados ensinamentos para muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje na igreja e na sociedade. Essa carta aos Colossenses é uma daquelas epístolas que Paulo escreveu enquanto estava preso, né? Ali na prisão ele recebe a visita de um colaborador seu, de nome Epáfras, que foi o fundador da igreja de Colosso, que não foi fundada por Paulo, e Epáfras lhe apresenta um relatório acerca do estado espiritual da igreja. E é um relatório deveras positivo, um relatório bom, né? A igreja de Colosso apresentava um estado espiritual bastante positivo, bastante excelente. Mas toda igreja tem seus percalços, toda igreja tem seus problemas, e não era diferente aqui na igreja de Colosso. Havia uma série de problemas que começavam a ameaçar a integridade doutrinária daquela igreja. Eu vou focar só em um desses problemas hoje, vou deixar os outros para ocasião mais oportuna, para a gente ser mais conciso. Então, aqui é mais uma epístola que Paulo escreve para tratar, sobretudo, de problemas doutrinários. Por que isso é interessante? Porque numa cultura como a nossa, que muitas vezes se deixa levar por excesso de pragmatismo, a gente aprende com Paulo que, via de regra, toda prática é fruto de uma teoria. E se a gente quiser corrigir os problemas da nossa igreja, da nossa sociedade, a gente precisa atacar aquelas raízes, aquelas ideias de fundo que fazem gerar comportamentos e práticas equivocadas. É óbvio, isso não é pretexto para a gente ficar no mundo etéreo de discussões vãs e inúteis, mas é para que a gente atente que muitos dos problemas que vivemos na igreja têm raízes doutrinárias que precisam ser corrigidas. Então, o Paulo, seguidas vezes nas suas epístolas, ele escreve, e Gálatas é a epístola que ele escreve de forma mais irada, para tratar estritamente de problema doutrinário. Por quê? Toda a prática deriva de uma teoria. Então, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de pragmatismo. Bom, então a pergunta é, de onde é que vinham essas heresias que começavam a, de forma incipiente, a ameaçar a integridade da igreja de Colosso? Havia o que parece duas influências ideológicas principais. Uma é a influência do movimento judaizante, não vou me ater a essa parte aqui, e outra era a influência de um incipiente, de uma embrionária influência gnóstica. Agora, o que é o gnosticismo? É certo que o gnosticismo foi um movimento filosófico, mais propriamente do século II, uma das primeiras heresias com a qual a igreja teve que lidar, mas os traços do pensamento gnóstico se manifestam em toda a história do pensamento humano. E qual é a sua característica fundamental? Qual é a característica do gnosticismo cristão, da heresia gnóstica com roupagem cristã? Eles concebiam a matéria, a criação, como obra de uma divindade inferior. E aí vem a heresia docética, a heresia marcionita, que rasgou o cânon no século II, porque vai dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus inferior, que fez um mau trabalho de criação, e que, portanto, a origem de todo mal não está na intromissão do pecado na boa criação de Deus, mas a origem do próprio mal se encontra na própria criação dessa divindade inferior.
E essa divindade inferior, essa criação ruim da divindade inferior, veio a ser corrigida no Novo Testamento por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é aquele que veio nos libertar das amarras desse mundo criado perverso do Deus do Antigo Testamento. Grosso modo, é isso. Agora, por que isso é relevante? E por que isso é problemático do ponto de vista cristão? Bom, se a gente ler Gênesis 1, a gente vê que Deus criou tudo e viu Deus que era muito bom. Então, vejam, a criação, a natureza, a matéria, essencialmente é algo bom. O problema é que ela veio a ser desordenada pelo pecado. O pecado é como se fosse um parasita. O pecado não tem, o mal, ele não tem existência independente. O que é a mentira, por exemplo, senão uma deturpação da verdade? O que é o adultério, senão um mau uso daquilo que é bom? Então percebam que tudo que Deus criou é bom. Satanás não tem prerrogativa sobre nada na criação. Ele se atém a perverter e destruir aquilo que é bom. Então os gnósticos diziam que a salvação se dava pela libertação desse mundo inferior, por meio de um conhecimento, de acesso a um conhecimento especial que só os iniciados na seita gnóstica teriam. Então, essencialmente, o mundo é mau. Isso quer dizer, portanto, que os prazeres que Deus nos dá no nosso corpo, do alimento, da bebida, do sexo, da amizade, são prazeres carnais inferiores. Aí que está o mal. A gente precisa se libertar disso. E é por isso que Paulo vai ensinar que é em Cristo que estão escondidos todos os mistérios da sabedoria e do entendimento. Não é num conhecimento especial gnóstico. E é por isso que Paulo vai dizer que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que essa ênfase no corpo? Porque os gnósticos negavam que Jesus havia encarnado num corpo. O corpo de Jesus era uma mera aparência, era como se Jesus fosse um fantasma. Era isso que eles diziam. E isso, toda essa discussão teórica, tem reverberações muito prementes na nossa igreja, na sociedade. Por exemplo, na igreja, traços do pensamento gnóstico se manifestam numa desvalorização, por exemplo, dos sacramentos, do batismo, da ceia. Ao se tratar a ceia ou o batismo como um mero ato simbólico que não faz diferença nenhuma. Não é assim. Deus escolheu se manifestar e derramar a sua graça por meio de elementos materiais. Água é algo absolutamente trivial. O pão e o vinho é algo que a gente come todo dia no café da manhã. Ainda assim, através da matéria, Deus escolhe se manifestar. Se manifesta numa desvalorização da igreja enquanto instituição. Não faz muito tempo, houve aquele movimento dos desigrejados que negavam a legitimidade da instituição. Por quê? Vêm os defeitos da igreja e julgam que aquilo ali tem que ser jogado fora, ignorando que, essencialmente, a criação de Deus é boa. O problema é o desordenamento do pecado. E tem reverberações políticas também no mundo de hoje. Vou dar só 2 exemplos. As crescentes tentativas de redefinição do que é casamento. O casamento é uma instituição criada por Deus, não é uma construção social humana. Por isso que o casamento ele se manifesta em todas as culturas das quais temos notícias. Tem diferenças periféricas, mas, em essência, o casamento está incrustado na própria ordem da criação. O pensamento gnóstico vai sugerir que aquilo ali não é nada mais do que uma criação humana e, portanto, eu posso fazer do casamento o que eu quiser. Não posso, porque aquilo é criação divina. Quer um outro exemplo político? A crescente deconstrução de gênero que a gente vive hoje no mundo. Como se homem e mulher fossem meras construções sociais e não fossem papéis enraizados na própria natureza do ser conforme criado por Deus. Então, se, por alguma razão, os homens estão sendo negligentes, abusivos na sociedade com suas esposas, não é destruindo o patriarcado que a gente vai resolver, mas sim reordenando a masculinidade e a feminilidade de acordo com aquele propósito criacional fundamental. Então, vocês percebam como essa ideia de desvalorizar a criação, desvalorizar a matéria, negar que a criação seja algo bom,
tem reverberações as mais variadas na igreja, no mundo como um todo. E qual é a resposta do apóstolo a tudo isso? Ele aponta a extraordinária dignidade divina e a soberania de Cristo sobre toda a criação, a sua superioridade pré-mundana antes do mundo e além do mundo, sobre tudo que é criado, também sobre os anjos e poderes espirituais. Por isso que ele vai dizer que a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e assim Cristo é exaltado como Criador do universo e aquele por meio de quem todo o universo é reconciliado com Deus. Vamos proceder à leitura, então? A gente vai ler até o versículo 23, eu vou ler em 2 blocos, primeira parte e segunda parte. Colossenses 1, versículos 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. No primeiro versículo, Paulo, ele já se coloca como um apóstolo. Aqui ele afirma a sua autoridade. O que é um apóstolo? É aquele que é enviado por Deus. E como enviado por Deus, ele tem a autoridade divina. Segundo a vontade de Deus. E aqui também ele afirma a sua, além da sua autoridade, a sua humildade de perceber que aquilo que ele era se devia à vontade de Deus e não a nenhum mérito em si mesmo. E aqui a gente já pode extrair a primeira lição antignóstica. Veja, existe autoridade, existe hierarquia no cristianismo. Não existe anarquia espiritual ou social, não há espaço para isso. Existem apóstolos, existem pastores, presbíteros, existem autoridades do governo civil, existe polícia militar, juiz. Tudo isso são autoridades que o próprio Deus incrustou na ordem da criação. E a tendência gnóstica é, muitas vezes, por exemplo, ao se ver um abuso policial, negar a autoridade do governo civil e querer mandar tudo às favas, derrubar o governo, acabar com a polícia, ignorando que o problema não está na autoridade, essa faz parte da criação de Deus, mas no desordenamento. Então, se a gente presencia um abuso policial, ou se o nosso pastor, por alguma razão, falha, a nossa solução não é derrubar as estruturas sociais, não é a rebelião, não é a subversão, mas é lutar para que essas pessoas possam exercer o seu ofício de acordo com aquilo que Deus designou para cada um desses ofícios. E aí Paulo continua, no versículo 3, é interessante, que ele diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês.
Paulo começa toda essa exortação doutrinária em espírito de oração. E aqui a gente pode absorver uma regra prática sobre o fundamento da correção doutrinária, o fundamento da exortação, da admoestação, que deve ser sempre sucedida de um espírito de oração. Porque muito facilmente nós nos deixamos levar pelo orgulho, pela presunção, pela arrogância. Então, tanto para que aquele que recebe a exortação possa ter o seu coração preparado para isso, quanto para você que exorta, possa fazê-lo de modo devido e não de forma abusiva, a gente precisa estar em constante espírito de oração. E aí ele continua no versículo 4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Veja que a razão da fé e da esperança e do amor, aliás, dos Colossenses, se devia à esperança que eles tinham, não no mundo terreno, não neste mundo, mas no mundo vindouro. E aqui eu lembro de uma passagem fenomenal de C.S. Lewis, que ele vai dizer que, se a gente observar a história, os homens cristãos que mais fizeram por este mundo eram justamente aqueles que tinham a sua mente no mundo vindouro. Os apóstolos que iniciaram a conversão do mundo antigo, os homens que ergueram a Idade Média, aqueles cristãos que acabaram com a escravidão no século XVIII, todos eles fizeram o que fizeram porque a mente deles estava voltada para ganhar o céu. E aí ele conclui, se você foca no céu, você acaba ganhando a terra de lambuja. Se você foca na terra, você não ganha nenhum nem outro. Então, a esperança do cristão, ela está no mundo vindouro. A gente não tem esperança de paraíso terreno, oriundo de nenhum sistema econômico, de nenhuma autoridade política que seja. O cristão, ele não é um revolucionário político, porque ele sabe que de nenhuma autoridade, nenhum governo, de um movimento político, a gente pode esperar a redenção para o mundo. O pecado é uma realidade incontornável neste mundo. E a única solução é a redenção final em Cristo Jesus. E aqui, mais uma vez, a gente percebe Paulo atacando essa ideia de demasiada confiança no ser humano ou na capacidade de conhecimento do ser humano para se libertar dessas estruturas sociais. E aí ele continua, lá no versículo 9, que ele fala o seguinte: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aqui é a principal diferença que Paulo insere entre ele, entre a fé cristã, e os seus adversários gnósticos. Gnóstico vem do grego gnose, conhecimento. Eles afirmavam ter um conhecimento especial, não acessível a nós meros mortais. E Paulo defende e pede que sejamos plenos do conhecimento da vontade de Deus Pai. Mas o que Paulo está se referindo aqui não é o conhecimento oriundo de nenhuma seita secreta, não é o conhecimento que se aprende nas faculdades ou em livros, é aquele conhecimento pessoal. Porque, veja, a teologia tem seus problemas intelectuais, a doutrina cristã tem doutrinas e dogmas aos quais nós devemos aprender, mas Deus não é fundamentalmente um problema intelectual a ser resolvido. Não é uma ideia a ser aprendida, mas é uma pessoa. E como pessoa, eu só posso conhecê-lo à medida de que eu me relaciono com ele. Veja, eu posso conhecer sobre o Renato, conhecendo proposições sobre ele. Eu sei onde ele estudou, quantos anos ele tem, quantos filhos ele tem, há quantos anos é casado, que igreja frequenta. Isso é tudo conhecimento proposicional, intelectual. Mas eu jamais vou conhecê-lo plenamente se eu não tiver uma relação com ele. É a mesma coisa com Deus. E por isso que, embora seja importante e fundamental
o nosso conhecimento doutrinário, tudo isso sem uma relação com Deus é vão, é inútil, porque Deus é uma pessoa, ele não é essencialmente uma doutrina. A doutrina serve para que a gente possa entender melhor a ele e os seus caminhos e aquilo que ele ensina. Mas sem uma relação de confiança com ele, não há pleno conhecimento de Deus Pai. E é isso que é conhecimento de Deus, da perspectiva cristã. E é por isso que há muita gente leiga, ignorante, sem nenhuma instrução formal, muito mais sábia do que muitos doutores. Porque o conhecimento de Deus é loucura para os sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então vejam, sem essa relação fundamental, eu não conheço verdadeiramente a Deus, que é o fundamento de toda a realidade. Eu vou ter sempre uma perspectiva em relação à realidade deturpada, porque o conhecimento não é baseado naquele que é o Senhor, sobretudo. Então, o que a nossa fé propõe é um conhecimento pessoal da divindade. E aí ele continua, versículos 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aqui no 13 ele fala porque ele nos resgatou do domínio das trevas. A peculiaridade desse tempo verbal, pretérito, ele nos resgatou. É interessante porque é precisamente por isso que o perdão é uma realidade imutável, incorrigível. Uma vez que ele nos resgatou, nós somos definitivamente perdoados. E não depende de nada que a gente possa fazer ou deixar de fazer. O perdão é um privilégio que Deus nos concede. O psicólogo e o psiquiatra moderno sabem quanto problema emocional é advindo da carga da culpa, do pecado. Mas nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra tem verdadeira solução para isso. A única coisa que se pode fazer é racionalizar os nossos pecados, os nossos problemas, para encontrar uma justificativa. Mas o único que pode nos livrar da carga do pecado e, consequentemente, de todos os problemas advindos do pecado é aquele que nos resgatou. Quem, portanto, se achega a Cristo, obtém dele o perdão dos pecados, que, vejam, é a verdadeira essência do problema da humanidade, da sociedade e da nossa vida. Essencialmente, tudo é derivado dessa mácula que é o pecado. E por isso que nós precisamos de Cristo para reordenar nossas prioridades, reordenar nossa alma, reordenar, por que não, a sociedade, para que a igreja seja verdadeiramente um prenúncio do reino dos céus. Então, a discussão, nessa primeira parte, de toda a obra de Cristo, da centralidade de Cristo, de como Cristo é essencial para a gente obter a solução disso, que é o problema fundamental da humanidade, leva Paulo a escrever um hino de adoração e de louvor a Cristo, que está a partir do versículo 15, agora eu vou ler até o versículo 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora
ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Percebam que o hino ele tem duas divisões principais. A primeira seção fala da relação de Cristo com o mundo criado. Paulo vai mostrar que foi por meio de Cristo que tudo foi criado. E ele fala claramente as coisas visíveis, a criação, a natureza, e as invisíveis, os anjos e tudo mais, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, ou seja, as autoridades eclesiásticas, civis, esses ofícios também são criação de Deus, por meio de Cristo. E, portanto, Cristo é fundamental para a compreensão da própria criação e para a redenção da criação. E aí que é isso que vem na outra sessão, quando ele, além de falar da centralidade de Cristo na criação do mundo, fala que este mundo criado por meio dele, que veio a cair, foi também reconciliado por meio do mesmo Cristo. Reconciliando com Deus a humanidade? Não. Todas as coisas. E, por conseguinte, a humanidade também. A redenção promovida por Cristo não é uma mera redenção minha, da minha relação com Ele, mas é uma redenção de toda a criação. E aqui, mais uma vez, a gente vê como a criação é algo que Deus valoriza. E como isso tem implicações as mais variadas, para a forma que a gente lida com a natureza, com a criação, com a autoridade civil. Que a gente perceba que essas coisas são criação de Deus. E que, portanto, por causa do pecado, o que nos cabe não é a rebelião, não é a subversão, mas é sermos motores, sermos meios dessa reconciliação que Cristo promove de toda a criação com o Deus Pai. E é interessante que depois de falar da soberania e da centralidade de Cristo sobre a criação, é que Paulo fala que Cristo é também Senhor da igreja. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: campeão, Cristo é aquele por meio do qual todo o universo, todas as estrelas foram criadas. Poderes, soberanias, autoridades, mundo visível, mundo invisível, e esse Cristo que é Senhor sobre tudo, também é Senhor da igreja. Se Ele é Senhor sobre tudo, não há nada que Ele não possa fazer por você ou por sua salvação. Então, naquele tempo, assim como hoje, havia uma abundância de visões de mundo, de filosofias pagãs e seculares, e não era diferente na igreja de Colosso. Por isso, ao que parece, na própria igreja havia pessoas que misturavam o evangelho com outras doutrinas, com filosofias seculares. É por isso que Paulo escreve esse hino glorioso ao nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar que a gente tem aquele que é Senhor sobre tudo. E se assim é, a gente não precisa acrescentar mais nada ao evangelho, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. E no versículo 18, como eu já disse, vai dizer que justamente esse que criou tudo, que reconciliou tudo, é o nosso Senhor. Então veja, Cristo não é meramente o Senhor da igreja, como se ele não tivesse nada a ver com o resto do mundo. Ele é Senhor de tudo e, por conseguinte, também da igreja. Isso aqui mostra a centralidade do que é Cristo, o que Cristo fez por nós, e, portanto, por que a gente pode ter toda a confiança do mundo nele. E no final, lá no versículo 22, vai dizer: mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Mais uma vez a matéria aqui sendo retratada como algo positivo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer
a acusação. Então, essa reconciliação tem esse sentido de colocar tudo novamente em ordem. Toda a ordem que Deus criou, que foi desordenada pelo pecado, Deus não joga fora, mas Ele reordena por meio de Cristo. Ele reordena a nossa alma e, por meio da sua igreja, que é o seu corpo, Ele é luz e Ele é sal para o mundo ao nosso redor. É a igreja que é a luz do mundo. Somos nós que somos a luz do mundo. Somos nós que, pela graça de Cristo, trazemos sal e luz e um pouco de ordem em meio à escuridão que o pecado inseriu nesse mundo. Então, nessa passagem, olha que interessante. A cosmologia se une à soteriologia, a doutrina, o estudo da salvação, e forma uma unidade, dizendo que Cristo não é só o nosso Salvador, Ele é Salvador do universo. Ele é reordenador do universo. De modo que toda a reflexão sobre o universo, o estudo científico, o que quer que seja, demonstram a enormidade e complexidade do universo, e esse universo é criado e reconciliado por meio do sacrifício de Cristo. Tenhamos a certeza que esse Cristo é plenamente capaz também de nos reconciliar com Ele. E se toda a área da vida humana é criada por Deus, e se toda a área é tocada pelo pecado, toda a área também precisa ser tocada pela graça. E aqui a gente lembra da famosa frase do Abraham Kuyper, né? Que não há nenhum centímetro da vida humana sobre o qual Cristo não reivindique é meu. E sintetiza tudo que a gente está falando aqui. Tudo tem Cristo como Senhor. Não há aspecto da nossa vida, o seu trabalho, os seus estudos, em quem você vai votar hoje, tudo tem Cristo e deve ter Cristo como centro. Então, o universo é como se fosse a obra de arte do nosso Criador. Um artista, antes de criar um belo quadro ou uma escultura, ele tem aquilo como imagem na sua cabeça. Ele pensa na forma, ele pensa nas proporções, ele pensa na simetria, nas perspectivas, nas figuras e ênfases que ele deseja dar à sua obra. Então, ele começa a dar forma àquilo que estava na sua mente. E quando ele faz, quando você se depara com uma obra de arte bonita, perfeita, a gente pensa na genialidade do artista que teve a capacidade de pensar em tamanha beleza. A gente olha para o resultado da sua arte e a gente é levado a dar honra ao artista. Da mesma maneira, Cristo é o ponto central de toda a criação e o olhar para o universo é como olhar para a obra de arte do maior dos artistas. Então não tem como o universo não manifestar a glória de Deus, porque ele é obra. Se você olha para um quadro de Rembrandt e fica maravilhado, se você olha para um quadro de Rembrandt e sabe que alguém fez aquilo não nasceu do nada, não se jogaram tinta na tela e saiu aquilo, quanto mais o universo, a sua extrema complexidade e beleza, testemunham a glória do nosso Criador. Quando os arqueólogos descobrem uma obra de arte antiga, deteriorada pelo tempo, o que eles fazem? Eles não jogam fora, mas eles procedem a um longo processo de restauração daquela obra, para que ela venha, mais uma vez, a testemunhar a beleza de outrora. Se você encontra um quadro bonito, por exemplo, chamuscado pelas cinzas de um incêndio, você vê que há uma beleza ali por trás, mas tem uma mancha. Se você encontra uma escultura bela, que estava escavada por muito tempo, a sua forma está prejudicada. Só que a beleza está ali por trás. E é essa relação do mundo com o pecado. O pecado é como se fosse as cinzas numa tela, como se fosse a deteriorização do tempo numa escultura. E o que a gente faz? O que os arqueólogos fazem quando encontram uma obra de arte? Eles procedem a esse trabalho minucioso e cuidadoso de limpar, de polir, para fazer com que aquela obra de arte volte mais uma vez a testemunhar a beleza de outrora e a sabedoria e a genialidade do artista. Então, essa é a analogia da nossa relação com o mundo.
O mundo é algo belo. Por quê? Porque Deus disse que é. E se o mundo se encontra desordenado, feio por causa do pecado, nós, enquanto cristãos, devemos proceder àquele árduo trabalho de polir a obra de arte, de tirar as cinzas da tela, para que o mundo venha cada vez mais a testemunhar a glória do seu Criador. E isso passa pela reordenação das nossas próprias vidas, da nossa igreja, da nossa sociedade, para que as pessoas, para que nós possamos ver o mundo e falar: tem um Criador por trás. Essa é a beleza que ele promoveu. E aí, voltando aos exemplos que eu dei no início, é muito comum se dizer hoje que o casamento é uma instituição falida. Todo mundo já ouviu isso. E não está errado. Infelizmente é. Da forma que se vive o casamento hoje, não tem como dar certo no mundo hoje. E por isso, tantos números de divórcio, frustração. A forma que o mundo, maculado pelo pecado, resolveu viver o casamento, não tem como dar certo. E o que a gente faz enquanto cristão? A gente restaura a obra de arte, porque aquilo é uma criação divina. A gente restaura essa obra de arte, buscando viver na nossa própria vida aquilo que é o propósito inicial de Deus para o casamento, buscando defender aquilo que verdadeiramente é o casamento, buscando limpar toda a podridão e a confusão que se instaurou nessas tentativas insanas de redefinição do que é o casamento. Se por alguma razão os homens na nossa sociedade são covardes, ou são abusivos, não respeitam as suas mulheres, as suas mães, a gente não resolve isso acabando com a masculinidade. Não. Porque Deus criou o homem e deu um papel diferente para o homem, diferente da mulher. Homem e mulher não são iguais, lamento dizer. Eles têm prerrogativas e responsabilidades diferentes. Não é tratando todos como iguais, porque homem e mulher não são iguais. Agora, se os homens são covardes, frouxos, abusivos, se as mulheres também não são boas mulheres, o que a gente faz? A gente testemunha daquilo que verdadeiramente deve ser. E a gente, como o arqueólogo limpando a obra de arte, a gente restaura a verdadeira masculinidade, restaura aquilo que Deus espera do homem, aquilo que Deus espera da mulher, dos filhos, aquilo que Deus espera do pastor, da autoridade do governo civil, nosso prefeito, governador e presidente da República. É isso que nós cristãos devemos fazer. Isso se aplica, você pode pensar nos mais variados exemplos. Eu dei 2 aqui, mas eu deixo como dever de casa que você pense: espera aí, isso faz parte da criação de Deus? Faz. Então isso não tem como não ser bom. A minha função é voltar a testemunhar da luz e do sal de Deus no trabalho, no casamento, na paternidade, na masculinidade e no que quer que seja. E por causa dessa dimensão cósmica e universal da obra de Cristo, ela pode também ser aplicada na sua vida. Cristo, que restaura o universo, restaura também a sua vida. Isso há uma única condição, mais nada, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que nós mantenhamos a nossa fé e a centralidade que Cristo tem nisso tudo. Oremos. Senhor, obrigado por essa reflexão. Obrigado por termos lido e conversado sobre a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria para entender aquilo que o Senhor diz e para aplicar na nossa vida e no nosso contexto pessoal essa obra de reconciliação que o Senhor promove do universo com o Deus Pai. Dá-nos sabedoria e firmeza na fé para que a gente possa ser testemunha e luz de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.